Então, beleza, pessoal? Hoje nós vamos ver o vídeo sobre o evento Google Onboard, no qual eu tive o prazer de estar no evento e assistir as palestras lá que foram ministradas pelos próprios engenheiros da Google. Então, eu não vou me alongar muito na abertura desse vídeo, mas fiquem agora aí com o evento do Google Onboard 2018, o qual o pessoal acaba tendo dúvida de como ficar sabendo também onde se informa sobre o evento. Então, na própria plataforma cloud do Google, sempre tem espaço ali para questões de treinamentos e eventos. Então, sempre dê uma olhadinha no próprio site do Google, tá, pessoal? Então, vai ficar o link aí na descrição, mas acompanhem sempre as novidades do Google. Sempre que possível, deem uma olhadinha na agenda de eventos, tá? Então, fiquem agora com o vídeo do Google Onboard 2018 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, beleza, pessoal? Então estamos hoje aqui no Google Onboard. Vou dar uma volta aqui e mostrar um pouco do que é o evento. Eu já encontrei alguns conhecidos aqui, então vamos dar uma passeada conhecida aqui onde vai ser o evento. Galera, aqui o áudio vai ficar um pouco ruim. Vamos aproximar aqui. Temos concorrentes no mercado, sim, mas nossa ideia não é só simplesmente concorrer, é trazer um diferencial. A cerejinha do bolo que eu comentei em termos de dados, de machine learning, não é algo que só o Google tem, mas eu tenho certeza, e vocês vão realizar isso no final do dia, o Google traz de maneira diferente, mais simples, e eu, comercialmente falando, fico muito mais feliz, porque eu tenho certeza, tudo que a gente vai falar aqui hoje é mais barato que o concorrente, pode ter certeza. A gente se baseia em 5 grandes pilares. Então, o que a gente fala aqui é, primeiro, uma infraestrutura boa. Então, quando a gente fala de infraestrutura, eu brinquei do commodity inicialmente falando, é uma máquina virtual, espaço na nuvem que a gente possa armazenar o dado, é trabalhar com protocolos de rede, executar, fazer o meu DNS da minha empresa, o CDN da minha empresa, assim por diante. Mas simplesmente uma infraestrutura pode fazer o mais do mesmo e minha empresa pode não crescer. Eu posso ter custos operacionais muito altos. A frase que é mostrada no topo desse slide, ela exemplifica um pouco disso. Por que as empresas migram para as nuvens? Então, falando do pilar de infraestrutura, é um dos motivos. Quando a gente fala do melhor uso do dado, hoje, nós, como indivíduos e as empresas, nós armazenamos muitos dados. Muitas vezes a gente não sabe, o benchmark do Gartner, ele aponta para 78% das empresas no mundo, hoje tem 90% dos seus dados armazenados não utilizados.
Essa vertente é muito importante dentro do Google. Se eu comentei que 40% da internet passa por dentro do Google, o Google nasce como uma empresa de dados e se predispõe a se colocar no mercado como uma empresa de dados, a gente tem que agregar inteligência nisso. Então vocês vão ver durante o dia, quando a gente fala de Big Data, quando a gente fala de Analytics, de trabalhar melhor esse dado, é um pilar importante para que essa transformação aconteça. Como plataforma de desenvolvimento, eu acho que aí é um pouco mais nativo, se assim a gente pode dizer, até pelo Android que vocês conhecem. Então o Google hoje é uma plataforma extremamente robusta para que vocês possam desenvolver, hospedar suas aplicações, seja ela uma aplicação autogerenciada, seja uma aplicação gerenciada por vocês, com baixo custo, com alta segurança e com alta performance. O mercado hoje exige que as empresas não tenham somente o foco na indústria em que elas atuam. A gente fala muito de multimercado. A gente vai bater alguns pontos aqui falando de multimercado. E quando a gente fala de multimercado, conceitos como omnichannel, multicanal, ou seja, eu sou uma empresa de varejo. Eu não tenho só o foco no varejo. Eu posso usar a informação do meu cliente para enriquecer a minha base de dados, para enriquecer os meus insights de negócio e talvez vender essa informação para uma outra empresa. Eu sou uma empresa de varejo e tenho uma logística, um supply chain muito bem organizado. Por que não pegar essa mesma logística e expandir e talvez me tornar um segundo braço como um braço de operação para alguma outra empresa? É esse tipo de objetivo de negócio que a gente tem quando se fala de plataforma conectada. E no final, claro, vocês conhecem, talvez a maioria de vocês tem uma conta G Suite do lado pessoal, talvez alguns profissionalmente falando. Uma das vertentes que a gente tem justamente é fazer com que o mundo seja mais colaborativo através do uso simplificado de soluções. O G Suite é uma delas, então é o Gmail integrado com Hangout, integrado com o calendário, o Machine Learning rodando por trás dessa plataforma, dando melhores insights, seja a resposta de um e-mail, seja para melhor fazer uma sugestão de horário de agenda e assim por diante. E aí, a gente começa a se confrontar com o mundo passado, presente e futuro. Com certeza, muitos de vocês, eu vejo em cada um dos rostos o que eu consigo ver, porque tem alguns escondidos pelo sol, né? Gente, desculpa se vocês não estão conseguindo olhar para cá direito pelo sol, acabou batendo, mas tenho certeza que daqui a pouco muda um pouquinho, tá? Aqui a mensagem é muito simples. Quando a gente está falando do mundo tradicional passado, e eu já estou no mercado há uns 22 anos, passei muito por essa parte de data center, de migrações complexas. A gente está falando de sistemas monolíticos, em que eu tenho um data center, com um servidor, uma infraestrutura de rede. Quando eu preciso alterar isso, eu tenho mudanças bem duras, um número elevado de pessoas se envolvendo nisso. Então, eu tenho migrações que demoravam às vezes meses. Algumas delas, eu migrei muito sistema de ERP no passado, que a gente passava 24 meses num projeto. Pensar projeto de 2 anos, muitos de vocês tiveram essa experiência, é bastante duro, né? Quando a gente pensa no segundo mundo, que é já o ambiente em nuvem, ou pelo menos o ambiente virtualizado, a gente conseguiu fazer um pouco dessa mudança. Então a gente começou a criar as máquinas virtualizadas, quebrava o sistema operacional e quebrava a aplicação. Então eu conseguia fazer a gestão do meu hardware, muitas vezes independente da gestão do meu software. As atualizações aconteciam até mais flexíveis de quando os sistemas ainda eram monolíticos, mas mesmo assim eu tinha complexidade grande para fazer execução de teste, testes de estresse, testes unitários, fazer validações funcionais e de novo envolvia pessoas, tempo, equipe grande, um custo mais elevado. O que a nuvem traz de diferente nesse cenário? Hoje nós trabalhamos, o Google é 100% organizado dessa maneira, a gente trabalha com microserviços. Talvez muitos de vocês já tenham tido contato, já trabalhem com microserviços, com containers, com o nosso Kubernetes, mas muitos de vocês talvez não tenham já direto acesso a essa tecnologia, não tenham experienciado. O Google hoje roda em média 2 bilhões de containers todos os dias, geridos pela plataforma de Kubernetes. É realmente surreal em termos de infraestrutura. E se a gente pensar em termos de simplificação, essa figura verde ela mostra bastante isso. Eu consegui quebrar a aplicação que era monolítica, uma caixa gigantesca em microaplicações, e hoje eu consigo fazer uma atualização pontual em um processo de negócio da minha aplicação.
eu não preciso alterar o meu hardware, eu não preciso fazer a gestão da minha aplicação por completo, não preciso pensar no meu sistema operacional, eu só consigo pensar naquela parte da aplicação, e os projetos que antes duravam 18, 24 meses se tornaram projetos de 1, 2 meses, muitos deles uma semana, 1, 2 dias. Eu simplifiquei o mundo nesse sentido, olhando para a virtual de projeto, vamos pensar assim, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu agregar, e o Google se predispõe muito a isso, valor mais baixo em uso das aplicações. O consumo das aplicações é feito de maneira muito mais clara. Eu só pago pelo que eu consumi. Eu não tenho que deixar um hardware ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, se eu não o utilizo no final de semana. Desligo o meu servidor na sexta, ligo na segunda-feira de manhã. É assim que a gente traz simplicidade, mobilidade, escalabilidade. É um pouco do que o Google se predispõe a fazer como empresa. E aí, a frase que é mostrada aqui atrás, a gente vai de encontro do seu desenvolvimento, é exatamente isso. A gente olhar para as pessoas, olhar para a simplicidade e para a simplificação do dia a dia nas infraestruturas de cada um de vocês. Nessa parte o Google também é bastante diferenciado, para mostrar que cada um desses pontinhos azuis e pretos que a gente vê aqui é uma interligação própria do Google. É uma fibra própria do Google que está passada de ponto a ponto. Então a nossa aqui do Brasil, que fica localizada em São Paulo, é uma fibra que sai de Miami e vem para cá. Então a gente não fala só de hardware, de infraestrutura propriamente dita. Toda a parte de telecomunicações é proprietária do Google. Ninguém roda nada dentro da rede do Google que não o Google. Por isso a gente fala de segurança, de encriptação de dados. A partir do momento que a sua conexão é estabelecida, seja por VPN, seja por interconnect, qualquer outra maneira que nós oficialmente disponibilizamos para vocês, a partir do momento que vocês estão dentro da rede do Google, vocês estão seguros. E isso, e eu tenho experienciado a cada dia. Todo cliente que eu vou, que a gente começa a aterrissar a solução, a primeira pergunta é, mas e segurança? E a gente gasta dias, às vezes, para provar por A mais B que a nossa segurança realmente é estressada de muitas maneiras e é muito boa. O último grande ataque que a gente teve no mundo, dos swarms, que muitas das empresas caíram, o Google teve 0% de acesso em termos de ataque, 0% de sucesso os hackers tiveram. Só para assim, exemplificar que realmente a gente tem uma infraestrutura muito forte. Nesse momento que a gente está falando, tem algum navio no mundo puxando um cabo submarino do Google. Então, essa parte é o nosso métier principal, não só prover infra, mas prover algo que seja diferente, seja confiável. Vamos aterrissar, botar os 2 pés no chão. Legal, Daniel, você falou de machine learning, você falou de cerejinha do bolo. Me fala algum caso prático. Como é que o cliente realmente utiliza isso? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, antes de passar para o papo. Primeira coisa, Airbus. Airbus é uma empresa bem conhecida, a gente às vezes não conhece o business, mas conhece por nome. Mas a Airbus faz toda a defesa aérea dos Estados Unidos. Toda a rota que é traçada dos Estados Unidos, por segurança, ela é feita duplicada dentro da Airbus para que a Airbus dê a homologação para que aconteça. E a Airbus utiliza uma das tecnologias, uma das APIs do Google, que é a API Vision. Ela vai tirando de frame, segundo a segundo, fotos aéreas e consegue determinar essas caixinhas vermelhas que vocês veem, o que é uma nuvem, o que é neve, o que é uma tempestade, para traçar a melhor rota, a rota mais otimizada possível para que aquele voo aconteça com segurança. É machine learning realmente aí se aterrissando para que a gente consiga obter resultados de negócio. Outro exemplo muito forte, Snapchat. Talvez alguns de vocês já utilizem, ou tenham utilizado o Snapchat. Os volumes são muito altos. São 100 milhões de usuários dia. Isso é muito rápido, muito forte. Tudo bem que a gente tem 7 bilhões de usuários, né? Essa seria só uma partezinha deles, mas nós estamos falando de um uso muito estressado de aplicação, baseado no APD, baseado no que eu havia comentado com vocês, que é a aplicação sendo autogerenciada, né, pelo cliente, e a infraestrutura autogerenciada pelo próprio Google. Mas um dado aí bem importante, 8 bilhões de vídeos sendo executados em streaming todo santo dia. É muita coisa. E na história do Snapchat, em nenhum momento até hoje eles tiveram reclamações da ferramenta fora do ar. Então quando a gente fala de novo de disponibilidade, aqui é um ponto muito forte do Google. O Pokémon GO eu já havia comentado, tá aí só a frase do CEO para corroborar que a empresa morreria se não fosse o Google Cloud naquele primeiro momento. A Whirlpool,
que é um caso muito legal, não só de G Suite, ela iniciou todo o portfólio com o G Suite, a Whirlpool é um cliente que eu atendo diretamente, pessoalmente falando. Então eles começaram a jornada deles mundialmente, migrando 50 mil usuários do mundo para a plataforma de G Suite, e agora eles estão fazendo todo o processo de onboarding no GCP, usando o BigQuery, usando dados otimizados para gerar cadeia de estimativas, por exemplo, de suprimento, de criação de novos produtos. É um mundo que a gente consegue explorar, e hoje a Whirlpool está muito forte no DNA deles, transformar o negócio e no final do dia, claro, baratear os custos para executar essa infraestrutura. A Sul América é um case bem legal, e é bem legal para o cliente e bem legal para o cliente deles e para eles como empresa, vamos dizer assim. Eles conseguiram baixar, utilizando a nossa API também de Vision, conseguiram abaixar de 15 para 2 dias o reembolso deles. Então isso beneficia nós, alguns de nós, como usuários da própria Sul América, ou seja, a gente tem a nossa grana debitada na conta, acreditada na conta mais rápido. Mas por um outro lado também gerou uma automatização de processos muito grande. Eles tiveram mais ou menos 40 pessoas que trabalhavam só na validação de documentos para reembolso, que puderam fazer outras coisas, foram reorganizadas dentro da empresa. E por quê? A API Vision vai lá, cria um OCR, eu tenho campos específicos a validar, a pessoa tira uma foto do reembolso, esse documento é enviado para a API que faz a checagem, e passa o usuário já para um processo de reembolso se todos os dados estiverem checados com o machine learning que ali foi colocado. Ou seja, de novo a API facilitando o dia a dia e fazendo com que esses processos de negócio melhorem para a empresa e melhorem para o consumidor final. Esse é um case bem legal também do Poupa Tempo. Poupa Tempo criou um chatbot, um agente virtual de atendimento chamado Poupinha. E esse cara já está no ar mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos. E o que é legal daí, né? Tenho conversado bastante com eles. Eles inicialmente cadastraram interações, que são interações normais. Então, eu preciso renovar meu RG, faça tal coisa. E existe interação tanto por voz quanto por texto. Só que a gente tem um machine learning rodando ali por trás. E diferente de outras tecnologias de machine learning, o nosso machine learning, ele se autogere com novas sugestões de resposta. E nesse processo eles conseguiram interpretar e pegar coisas para humanizar cada vez mais o atendimento. Então eles tiveram que, meses atrás, mudar algumas interações de final de diálogo e colocar, por exemplo, respostas como amém, fique com Deus, porque a interação parecia tão humana do lado de lá, do ponto de vista do usuário, que a pessoa terminava o atendimento e respondia, fique com Deus, tenha um ótimo dia. Ou seja, ela não está falando com o atendente virtual, mas ela está falando com o atendente virtual. A coisa se torna muito mais prática e no nosso dia a dia se aterriza muito mais para o lado humanizado. E eu automatizei um processo, eu tirei equipes que estavam trabalhando em cima disso, justamente com uma criação de um chatbot que foi feito, e aí eu tenho certeza que é uma parte muito legal do business também, foi feito em algumas horas. O chatbot, criado pelo Dialogflow, que vai ser falado aqui durante o dia, é extremamente simples de utilizar. Eu cadastro as minhas interações e praticamente dou um next, finish, meu chatbot está no ar, já está populando novas intenções e criando novas maneiras de responder para o meu usuário. Vocês vão ver isso, essa facilidade ela se transcreve no dia a dia. O foco dele é fazer com que você se torne independente, né? Quando você usa Kubernetes, você hoje pode usar, se a sua solução rodar em containers e dentro do Kubernetes, você pode usar isso em qualquer nuvem ou até dentro do seu data center privado, né? E o Google fez isso exatamente porque a gente acredita tanto na nossa solução que a gente não quer que você fique refém de ninguém, nem do Google, tá? Para você poder exatamente mudar. A outra solução que a gente lançou open source é o TensorFlow. O TensorFlow é a nossa solução, são os nossos modelos que a gente usa dentro do Google para fazer machine learning. São modelos de machine learning que a gente usa no Google, a gente disponibilizou isso para o mercado também, é aberto como código, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Tá? É óbvio que esses serviços, eles podem rodar também, a gente tem serviços especiais, por exemplo, o Kubernetes Engine é um serviço do Google Cloud que roda Kubernetes. A gente também tem o Google Cloud Machine Learning Engine, que é um serviço dentro da nuvem do Google que roda TensorFlow. Quer dizer, eles são serviços otimizados para rodar essas soluções que são abertas.
Mas não significa que você não pode pegar essas soluções abertas e rodar em qualquer outra nuvem, exatamente por elas serem abertas, tá? Então a gente dá essa opção para vocês. Bom, segurança, eu não vou comentar muito, porque vai ter... O próximo módulo, inclusive, é bastante focado em segurança, especialmente sobre identidade de usuário, que eu acho muito legal. O Google tem uma granularidade muito forte na parte de segurança. Você pode criar perfis específicos para acessar um determinado tipo de serviço, para leitura ou para gravação, etc. Então, mas é importante saber que a parte de segurança da nuvem do Google é realmente alto nível, né? Super high grade, exatamente porque é a mesma que o próprio Google usa internamente também. A gente deu a mesma habilidade para o pessoal em fora. Bom, outra grande questão que sempre falam da nuvem do Google, por que ela ficou e se tornou uma das líderes, o que é sempre falado é a questão do Big Data e do Machine Learning. Esse é um dos temas que a gente trata muito dentro do Google e que a gente sempre disponibiliza para os nossos clientes também de nuvem. Por quê? Porque no Google a gente acredita muito nisso. A gente está tendo uma transição dessa visão, né? Há um tempo atrás o nosso foco era mobile, né? Passar todos os aplicativos para celular, né? E ter a melhor experiência do usuário no celular. Agora a gente já fez isso, né? O mobile first já é uma tendência, já é padrão no mercado. Então agora o que está acontecendo é o que a gente chama de AI first, né? É você também pensar, sempre que você criar uma solução nova, como eu conseguiria aplicar inteligência artificial ou machine learning para que essa solução se torne ainda melhor do ponto de vista do usuário final. Então, isso é uma das coisas que a gente, dentro do Google, a gente está fazendo muito, né? Para a gente é uma tecnologia central. Todos os produtos existentes ou novos dentro do Google, obrigatoriamente, eles passam também pelo crivo de cientistas de dados de inteligência artificial para entender como que a gente consegue otimizar eles, tá? Isso foi uma diretriz que vem de cima para baixo, né? É uma diretriz para toda a empresa. E o que é legal é que o próprio nosso chairman, ele vai sempre nos nossos eventos de startups, que a minha equipe faz, né? Que a gente faz o relacionamento com startups também, além dos developers. E ele sempre fala isso, ele fala que para ele o machine learning, todas as empresas que vão fazer coisas interessantes nos próximos anos, são empresas que de alguma forma vão usar machine learning nos seus produtos. Porque isso realmente otimiza a experiência do usuário a partir do momento que você utiliza esse tipo de modelo, né? Ou machine learning, ou modelos estatísticos, etc. Tá? E as chaves... Quando a gente fala quais são os principais elementos que você precisa ter para fazer machine learning, são esses três. Dados, não adianta você falar que vai fazer machine learning se você não tem dado, né? Porque na verdade a aprendizagem de máquina ela se baseia exatamente nos dados que você vai fornecendo para aquele modelo de machine learning, para que ele aprenda a trabalhar e a estudar e detectar novos padrões a partir de novos dados que você vai passando para ele. Você precisa ter os modelos, bons modelos de machine learning, e você precisa ter muito poder computacional. O Google está ajudando os clientes nesses três elementos aqui, vocês developers. Nesses três elementos, a gente te dá o grande poder computacional para você armazenar muito dado, sem problemas, petabytes. Modelo a gente forneceu o TensorFlow, de código aberto, inclusive, e o poder computacional que eu vou até comentar com vocês, né? Mas é isso, né? O machine learning ele é feito para não rodar em nuvem, a gente diz, porque é muito mais fácil e muito mais robusto. Então, quando a gente criou as soluções de machine learning, a gente pensou duas coisas interessantes. Uma é permitir que vocês, desenvolvedores, possam criar os seus próprios modelos de machine learning. Sei lá, trabalho num grande banco e eu quero criar um novo modelo para fazer análise de risco do crédito de pessoa física. Então, você pode pegar o TensorFlow, pegar os dados que você tem já dentro do banco de transações de crédito e fazer um modelo, tunar o TensorFlow para rodar esse seu modelo de machine learning que quer fazer uma análise e dar uma probabilidade de risco de crédito de acordo com
o perfil de cada cliente usando os dados que você já possui. Então você pode criar os seus próprios modelos usando o TensorFlow. Mas uma coisa que a gente fez também no Google, como a gente já tem muita coisa pronta, a gente também ofereceu os nossos modelos também. Que modelos são esses? Um exemplo é o Cloud Vision API. É uma API que você manda uma imagem para a nossa API, você passa uma imagem para a API ela analisa a imagem e mostra o que aquela imagem tem, qual que é o conteúdo, se é uma pessoa, se ela está feliz, se ela está triste, ele analisa um monte de coisas. Tem uma outra que é a nossa API que faz a decodificação de voz para texto. Então ela converte voz, o que uma pessoa fala, para texto. Imagina o que você pode fazer com essas APIs, né? Então a gente tem várias dessas APIs que já estão prontas. Só precisa usar. Você passa, simplesmente passar um parâmetro e receber o retorno dele. Tá? Então é muito fácil de usar, muito simples, já estão em formato de APIs, para que você use nas suas próprias aplicações. Sei lá, imagina, eu quero fazer uma automação de call center. Então você tem lá uma API que faz conversão de voz para texto, depois você pode pegar esse texto e fazer uma análise de linguagem natural. A gente tem uma outra API que faz análise da linguagem, para saber também o que aquele texto está positivo, negativo, o cara está feliz, infeliz, né? A solução. Então você consegue fazer várias. Se você vai juntando essas APIs dentro da sua solução, você cria coisas novas, né? Exatamente isso que a gente quer. A gente dá essa infraestrutura, essa base pronta para que você crie suas próprias soluções, né? E o TensorFlow hoje é a solução mais famosa no mercado de Machine Learning. Eu recomendo que vocês vão no site do TensorFlow. De novo, é código aberto. A gente tem um curso também já pronto. Minha equipe chamada Google Developers, a gente criou um curso. Tem mais de 30 módulos, com vários labs, inclusive para você fazer o lab no seu computador. Se vocês procurarem, vão no Google Machine Learning Crash Course. Ele é um curso aberto, livre, free, gratuito, você não paga nada para fazer. Você pode fazer todo esse treinamento e aí você vai aprender como usar o TensorFlow nas suas soluções. É bem legal o curso. De novo, Machine Learning Crash Course. É um curso aberto que vocês podem fazer. Está disponível dentro do site do Google Developers, tá? Outra coisa que o Google fez para melhorar ainda mais a experiência, isso também só o Google tem, a gente criou para melhorar ainda mais a performance de modelos computacionais baseados em Machine Learning. A gente criou um CPU próprio para rodar modelo de Machine Learning, chamado TPU. Então vocês já devem ter ouvido falar em CPU, né? Central Processing Unit. Tem a GPU, que normalmente... A GPU é o processamento de gráfico, que inclusive normalmente é usado por modelos de Machine Learning, porque ela tem mais poder de processamento, por poder processar gráfico. Muita gente usa a GPU para processar Machine Learning. Mas aí a gente pensou, para que fazer isso se a gente pode criar um hardware específico para rodar Machine Learning? Aí o Google foi lá e fez, né? Bem assim. Alguém pensou, por que a gente não faz isso mais tunado ainda, né? Em vez de usar uma placa gráfica para rodar modelo de Machine Learning, vamos criar uma placa que só roda modelo de Machine Learning, né? E aí eles criaram, chama TPU. Então dentro da nuvem do Google, você pode usar TPUs. Você pode criar uma máquina virtual, você pode usar o Google Cloud Machine Learning, usando a TPU, que é o TensorFlow, é T de TensorFlow, TensorFlow Processing Unit, para rodar modelos de Machine Learning com mais velocidade e mais rapidez. Então o seu modelo vai rodar em muito menos tempo, em segundos às vezes, ou se for muito robusto, minutos. Mas é muito mais rápido do que se você não usar o TPU, né? Então isso também é uma grande diferença que a gente tem, que auxilia muito, principalmente quando você entra nesse nível de precisar de soluções de Machine Learning e AI, né? Do meu ponto de vista é um mal necessário, mas tem muita gente que adora esse tema, e aí tem para todos os gostos, né? Então vamos passar pela parte de segurança primeiro, e depois a gente vai evoluindo para as partes que eu considero mais legais. Bom, para ter uma noção aqui, quem hoje está 100% em ambiente on-premises? Levanta o bataquinho. Pouca gente, então.
híbrido, que já usa um pouquinho de cloud e tem a parte on-premises, um data center local, tudo. Legal. E quem que está 100% em alguma nuvem? Bacana. É a jornada para a nuvem, né? Você começa sempre no data center próprio ou colocation, e aí a ideia realmente do híbrido indo para 100% na nuvem, né? Mas por que eu pergunto, né? Aqui na parte de segurança, né, o Google Cloud, a gente tem basicamente infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e o software, né, serviços totalmente gerenciados. Para quem está acostumado com o mundo de data center, você tem que gerenciar desde a compra do seu equipamento, hardware, armazenamento, criptografia, rede, registro de auditoria, sistema operacional, rede, acesso, operações. E toda essa parte azul aqui, quando você usa uma nuvem como a do Google Cloud, isso é responsabilidade do Google, né? Então, cuidar de tudo isso, né? Como acho que o Papo comentou, 100%, né? Quando a gente fala de segurança em várias camadas, 100% do hardware, do equipamento é criado pelo Google, desde o chip mais básico que vai fazer o boot da sua VM até toda a parte de rede e assim sucessivamente. Então, na nossa camada mais básica, que seria infraestrutura como serviço, a gente está falando de computação, de storage, você precisa configurar o quê? A identidade, né? Quem que vai ter o acesso, a segurança da aplicação, né? Então a gente é compliant com várias certificações, mas sempre a nível de infraestrutura, né? Quem usa muito PCI, por exemplo, você tem que fazer o PCI do nível da infraestrutura, que isso o Google já traz, e da sua aplicação, que é a responsabilidade de vocês. E aí passa por parte de implantação, uso, políticas de acesso e conteúdo, né? Quando a gente vai indo para o PaaS, os serviços mais gerenciados, você vai precisar gerenciar cada vez menos, né? Até chegar no nível de um SaaS, onde basicamente é quem vai usar o que e o conteúdo. Então vamos lá, né? Como é que a gente começa, né? Então primeiro o acesso ao console e como eu organizo as coisas dentro do Google Cloud. Então a gente tem uma estrutura, né, que você vai ver lá em cima o nó da empresa, que a gente chama de nó organizacional, né? Então quando você está usando o Google Cloud corporativamente, você vai ter a sua empresa ali, o seu domínio, né, joãozinho.com, ali em cima, e você pode criar pastas e embaixo das pastas os projetos, né? Então como é que a gente administra contas? Na verdade é uma conta só. Você pode ter várias folders, várias pastas, e dentro de cada pasta, N pastas e projetos. E é assim que você divide os recursos, né, que são VMs, storages, ou cada serviço dentro de um único projeto. E o projeto ele tem um isolamento total, né? Então 100% de todos os recursos que você colocou naquele projeto está isolado, inclusive a parte de custos, né? Isso é bem legal. Então, projetos eles organizam todos os recursos. Ele é interessante para você se organizar, né? Entender o que tipo de recurso você está utilizando, e para a parte de billing e faturamento. E para que servem as pastas, né? Também para a parte organizacional, e você consegue aplicar políticas de segurança em cima da pasta, né? E o que está embaixo herda. E aí uma coisa que é bem importante é a política de least privilege, né? Então, de menos privilégio de cima para baixo. Tudo que você aplicar de segurança lá em cima, no exemplo.com, por exemplo, ele vai sendo herdado para as pastas e para os filhos. Então a ideia é que se você aplicar uma permissão root, né, uma permissão máxima de acesso lá em cima, esse usuário vai ter acesso em todos os projetos, em tudo que você colocar aí embaixo. Então não adianta você tentar restringir o acesso desse cara num projeto específico se você já deu a permissão lá em cima, tá? Então isso é super importante. Então a recomendação é sempre colocar o mínimo possível em cima e vai fazendo a restrição maior nas folhas, né, nos projetos ou nas pastas específicas. Vamos ver um pouquinho agora na prática, né, como é que a gente vê isso dentro da console do Google Cloud. Então aqui vou pedir para você mudar a minha tela agora, por favor. Agora é a hora que eu não testei e eu esqueci a senha. Muito bom. Deixa eu ver se eu tenho uma cola aqui. Peraí, chaveia de volta para outra tela que eu vou procurar a senha desse e-mail aqui. Live demo não é assim mesmo, peraí. Aí, beleza, volta aqui. Vou procurar aqui rapidão. Não, volta para outra tela mesmo isso. Que é o root, ele vai fazer tudo, né? Inclusive dar permissão de owner, né?
de proprietário para outras pessoas ou grupos de usuários. Aí você tem um editor do projeto que consegue consumir todos os recursos que foram configurados, visualizador que consegue ver tudo e um cara que só administra a fatura, quem vai pagar a conta, né? Pode ser o cara do financeiro. Bom, e aí a gente tem regras mais granulares, né? Essa primeira categoria, a primitiva, ela é muito bom para empresas mais ágeis, onde você quer dar permissão geral para todo mundo, libera o asterisco, editor ou owner ou visualizador. E a gente tem algumas onde você consegue limitar quais as chamadas de APIs aquele cara vai poder chamar, né? E a gente já criou alguns perfis pré-determinados. Então aqui, por exemplo, ele pode fazer instâncias, né? Já tem uma role criada chamada Instance Admin, onde você pode dar essa permissão para um usuário ou para um grupo, né? Ou para uma Service Account, onde ele vai executar essas funções, né? Ligar a VM, apagar, listar, iniciar e parar. E aí a gente tem a final, que é na verdade, a personalizada, onde você escolhe quais as chamadas de APIs você quer. É isso na nossa console. Pode mudar aqui a tela, por favor? Beleza. Então aqui do lado esquerdo, né? Então vamos se familiarizar um pouco com a console, né? Então aqui em cima é onde eu escolho os projetos ou as pastas. E aqui no menu lateral esquerdo eu tenho o acesso a todos os serviços, tá? Do Google Cloud. E aqui, lógico, né? Uma empresa de busca, você tem como achar rapidamente cada serviço na barra de buscas, tá? É o que eu uso bastante. Então aqui no IAM, o que você tem, né? Aqui você pode adicionar usuários ou grupos de usuários, por exemplo, né? Então, joãozinho.com.br, e aqui você pode, ele já viu que não existe esse cara, né? Então, o que eu vou pôr aqui? É o meu e-mail já. E aqui você consegue colocar, por exemplo, as primárias, já está logo aqui, ó, projeto, tá dando para ver bem? Deixa eu aumentar um pouquinho. E aqui dentro do project tem o browser, aliás, ficou ruim aqui de ver. Tem o browser, editor, owner ou viewer, que seria as funções primárias de permissionamento. Então aqui eu coloco quem é, ou grupo de usuário, né, grupo.com.br. Até que existe, não sei quem é. Aqui você tem a permissão básica, e aqui eu já tenho as automáticas, que são aquelas roles, por exemplo. Esse cara pode fazer o quê? Eu quero que ele venha nas minhas instâncias, ele seja um administrador da computação. Beleza, já está criado aqui. E aí você pode colocar várias roles associadas a esse usuário, né? E aqui, se eu quiser uma role customizada, você tem esse botãozinho embaixo aqui de Manage Roles, né? Que ele gerencia as roles para esse projeto. Aí aqui eu posso criar uma custom, né? Que é uma que eu vou escolher só as minhas APIs. Custom, boa. E você pode até colocar qual o launch stage, né? Então eu quero que ele seja GA. E aí aqui você vai adicionar os permissionamentos. Então, por exemplo, se eu quiser um usuário que só inicie, então se eu colocar Start, aqui ele vai só startar a máquina, ou Stop, opa, esqueci de selecionar aqui, ou Stop, beleza, então ele tem aqui a permissão aqui de Start e de Stop, né? Esse cara só pode parar ou iniciar a instância. Eu crio esse cara aqui. E aí no IAM eu posso vir aqui e adicionar esse cara dentro dessa role. Então grupo.com.br. Eu posso colocar aqui Custom POA. E aí eu adiciono. Só que eu não vou pôr aqui porque eu não sei quem que é. Então beleza, né? Então esse aqui é o passo para mim mesmo aqui. E beleza, essa parte de IAM então a alegria dura pouco. Mas a parte do IAM é bem simples, né? Então eu sempre vir aqui no IAM, e aí você tem a parte de gerenciar suas roles e você criar esses caras aqui. E aí tem uns negócios legais, que é a parte de cota, né? Que você verificar, por exemplo, do que você está utilizando. Às vezes você acha que deu algum problema,
e você está com a cota baixa que você precisa pedir um aumento, né, de limite, por exemplo, a gente já vem com um limite mínimo, né, aliás, um limite máximo pré-configurado para 20 VMs ou 20 cores. E aí, por exemplo, aqui se eu quiser aumentar a parte de computação, tá, eu não sou gaúcho de coração, mas me formei na Federal em Ciência da Computação, sou barra 95, trabalhei na Rio Grande Energia, né, porque a sede era na Ipiranga, tá? Então eu tenho toda uma vida aqui, toda uma história, os meus pais moram aqui, então vocês vão ver que o meu sotaque não tem absolutamente nada a ver com gaúcho, tá? Mas às vezes escapa um tri e às vezes escapa um bar, não é porque eu sou arrogante. Então toda essa explicação, né, foi para vocês se escapar um tri, pô, o cara vem aí, o Paulistinha veio de São Paulo e quer falar que nem a gente. Tá? Não, não é nada disso. Mas vamos lá então. Máquinas virtuais, tá? Infraestrutura como serviço. Eu tenho poucos slides para vocês e a gente depois vai passar para a sessão de demo. Eu também, né, essa parte, essas apresentações um pouquinho mais técnicas, ela tem bastante interatividade, né, com o console. E essa é a parte interessante, porque sempre dá pau, viu, gente? Já vou avisando para vocês, sempre dá problema. Eu esqueço de alguma coisa também, né? O pessoal esquece. Então vocês ficam torcendo para dar errado, né? Quando dá errado, todo mundo vibra. Quando não funciona, então todo mundo se levanta. É isso aí, o negócio não funciona, tá? Mas vamos lá, né? Eu tenho a minha colinha, tenho o meu script. Ontem eu fiz aqueles testes todos, mas vocês sabem, teste, né, na hora do vamos ver mesmo, na hora da produção, a coisa sempre dá uma falhada, perfeito? Mas eu tenho 3 tópicos principais para falar para vocês. O primeiro são VPCs, tá? Virtual Private Cloud. O segundo, Compute Engine, máquinas virtuais. E o terceiro, alguns outros serviços, né, e ferramentas que nós temos, né, à disposição de vocês também. Tá? DNS, né, servidor de CDN, que eu vou falar daqui a pouquinho, perfeito? Então, VPCs, né? VPC, o G falou, né, que permissionamento é um mal necessário, é a parte chata, mas... eu vou te sacanear também, não tem jeito não, né? Mas a parte de VPC também é um negócio que as pessoas não consideram muito legal, mas sem dúvida nenhuma né, digamos, um mal necessário, né? A gente fala mal necessário, mas a gente fala brincando, viu, gente? A gente fala que a gente sabe que é uma necessidade do mercado corporativo. Às vezes ficam pensando que o Google é tudo sem servidor, é tudo no ops, é tudo zero ops. Não, não é nada disso, tá? Então nós temos uma gama de serviços para atender todos os tipos de clientes, todas as necessidades. O portfólio dos nossos serviços é muito grande hoje, tá? E a parte de rede, então, você vai configurar a sua rede, né? Você vai criar a sua rede, essa rede ela tem abrangência global e você vai, né, definir melhor o escopo dela, né, através das sub-redes. Nas sub-redes é que você vai especificar quais são as regiões que você quer. Tá? Você tem 2 modos, a gente vai ver na demonstração. Eu tenho o modo automático, que a gente já cria um monte de coisa para você, tá? E o modo customizado, que você vai lá, guerreiro, na unha mesmo, tá? Que é esse que a gente vou tentar fazer aqui para vocês, né? Quem é que gosta de negócio automatizado, né? Ninguém. Tá? Então, a rede, obviamente, rede é uma coisa, né, que a maioria de vocês aqui já sabe como é que funciona, já sabe como se configura, mas basicamente, né, você vai controlar como os serviços conversam entre si, tá? E com o mundo exterior. Então, o Gê perguntou aqui quem trabalha, né, on-premise, né, com VMware, quem trabalha com mundo híbrido, com outros provedores de cloud. Então, essa também é uma característica importante. Os nossos serviços, eles não são somente autocontidos, né? A gente não tem integração só, né, entre os nossos serviços. A gente conversa muito bem também, né, com os servidores on-premise de vocês. A gente conversa muito bem com outros provedores de cloud, ou seja, né, qualquer tipo de arquitetura que você monte, ele é possível utilizando também, né, o nosso conjunto de serviços, perfeito?
Como eu mencionei para vocês, né, aqui tem um gráfico muito simplista, né, de como é, ou seja, eu crio VPCs, tá? Eu dou um nome para essa VPC e tenho depois, né, as minhas subredes, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, de duas máquinas em zonas diferentes, tá? A última letra, ela define, né, a zona. Então o East One é a região, perfeito? E vamos brincar, né? Agora eu acho que é hora de brincar um pouquinho com as nossas VPCs. Se puder chavear aqui para o computador, eu agradeço. Deixa eu me localizar onde estou, quem sou eu, beleza? Vamos lá. Aqui vocês podem observar que eu já tenho uma rede, né, criada. É uma rede, né, que foi criada pelo modo automático. Então eu já tenho, ele já cria para mim uma subrede em cada região, com um range específico. Tá? O nome da rede, né, o nome é bastante sugestivo, default. Tá? Já cria algumas regras de firewall, tá? E depois eu vou explicar ali a questão dos flow logs. Vamos criar uma aqui então. Vamos lá, VPC demo Kenzo. Subrede. Se eu clico em automático, vocês podem ver, ó, ele já vai criar, tá, uma subrede, aqui no caso, né, para em cada região, tá, e aí você pode ver, ele criou uma aqui também, ó, ele vai criar uma na South America, tá, ele já cria, né, um conjunto de regras de firewall para liberar algumas coisas interessantes, ICMP, né, SSH, tá? E eu também tenho como última opção aqui, na parte automática, né, se eu quero, né, se o meu roteamento dinâmico ele é regional ou é global. Isso serve para quando você, por exemplo, criar, né, o Cloud Router, o nosso roteador, né, por exemplo, com, né, fechar uma conexão com o seu data center on-premise, tá? Se eu já coloco ali um BGP, né, para que as máquinas automaticamente já se encontrem. Perfeito? Interessante também, né? O G mencionou, olha, né, se você não quiser fazer pelo console, né, você pode fazer pela linha de comando, senão você pode ser mais hardcore ainda pela REST API, tá? Claro, o console ele te dá uma simplificação muito boa, mas quando você precisa fazer uma, duas, três vezes, perfeito? Quando eu preciso automatizar o meu processo, eu tenho que partir para algum script, eu preciso partir para, ou se eu quero, né, de forma programática também, utilizar o REST API. Então, todas as configurações que você faz, né, na maioria dos nossos serviços, eu tenho a opção de olhar como foi feito através da linha de comando. Então, se você coloca aqui Command Line, né, aqui não tem, né, muita coisa, tem ali o modo automático só e o nome da minha VPC. Tá? Ou, né, o modo REST também, perfeito? Então, né, se você, eu tenho, né, a gente trabalha, né, com vários clientes, alguns deles, qual é a configuração daquele comando, né, eu não tô me achando na documentação. Não, beleza, você faz tudo aqui na interface web e depois você chaveia clica, né, em REST ou Command Line e você tem todos os parâmetros que você especificou, perfeito? Região, eu chamei de PR, qual região então? Vamos lá, South America. Provavelmente mencionaram para vocês, né, nós inauguramos uma região aqui, né, no Brasil com 3 zonas, tá? E esse, é claro, é só o início. A nossa intenção é sempre adicionar mais data centers, mais regiões, mais zonas, para vocês terem cada vez mais opções, tá? Duas opções interessantes, tá? Aqui nós já temos bastante clientes, né, principalmente do mercado financeiro pedindo isso, né? Eu não quero que as minhas máquinas tenham IPs públicos e eu quero acessar os serviços de vocês através, né, da rede privada.
Para isso, nós temos o Private Google Access. Então, se você marcar, né, que essa subrede aqui, ela está com Private Google Access on, tá? As suas máquinas, mesmo que elas não tenham um IP externo, elas vão poder acessar os nossos serviços. Então eu fecho, tá, o meu escopo. E é uma coisa muito importante. No mercado financeiro, todos os nossos clientes do mercado, né, praticamente todos eles adotam essa prática. E Flow Logs é uma funcionalidade que está em beta, vai ser lançada daqui na NGA nas próximas semanas, poucos meses no máximo. Também é algo muito importante que, né, a gente mencionou, além, né, do IAM ser um mal necessário, outra coisa que é muito necessária também são logs. Tá? Então, eu preciso ter, né, logs, né, de todos os meus serviços para poder monitorar, para poder melhorar os meus serviços. Não é só para achar erro, tá? Tem muita gente que pensa que não, que o log vincula log a erro. Mas eu preciso monitorar, eu preciso criar dashboards, eu preciso fazer, né, criar uma série de funcionalidades em função dos logs. O Flow Logs é um log aplicado a redes, tá? Em como se comporta a comunicação de redes, claro, entre as nossas máquinas e também, né, com o mundo externo. Tá? Esses logs, para onde vão? Esses logs vão para uma outra solução nossa, em que mais tarde o Renato Leite, né, que é outro dos nossos engenheiros, vai explicar um pouquinho melhor com vocês, uma solução chamada Stackdriver. Tá? Um ponto importante que eu gosto também de mencionar dos nossos serviços é que eu não tenho, por exemplo, né, uma solução específica de log para cada subconjunto de serviços. Tá? Isso deixaria todo mundo louco. Então, quando eu estou falando de permissionamento, por exemplo, de todos os nossos serviços, eu falo de IAM, que eu já mencionou para vocês. Quando eu falo de logs, de monitoramento, eu falo de Stackdriver. É um serviço que cobre todos os nossos outros serviços. Ou seja, nós temos serviços centralizadores, responsáveis pelo que a gente gosta de chamar de fundação. Né? Para você configurar a fundação dos seus projetos, a fundação da aplicação de vocês. Perfeito? Mas vamos lá. Né? Criei uma subrede, né? E vamos criar outra subrede. Vou colocar um range aqui. Obviamente eu tô com o olho aqui na minha colinha. Tá? Esse negócio, vou colocar um range de cabeça. Não tem uma colinha. Perfeito. Tá? Então aqui, né, eu criei duas subredes. Tá? E por enquanto, a gente vai deixar... ainda não criei, ó, tem que apertar Create. Né? Vamos criar a coisa certinha. Né? Tá? Perfeito. E eu posso, né, vocês viram, eu tenho uma rede, né, tinha uma rede default, coloquei, né, uma rede VPN Demo Kenzo, e eu poderia adicionar muitas outras redes, tá? Não tem problema nenhum. Então, né, fazer com que o pacote de redes use o máximo de internet pública, tá bom? Então, né, se você está utilizando uma máquina lá nos Estados Unidos de um competidor, né, e vai em um pacote de rede, ele vai usar a internet pública até onde ele puder, vai chegar lá nos Estados Unidos e pum, vai... né? Beleza, tá? Ele vai confiar mais na internet pública. O jogo da batata fria é o seguinte: nós queremos que esse pacote de rede entre no nosso backbone o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente tem o controle de como ele funciona, porque os nossos pacotes eles são customizados, os nossos protocolos eles são customizados, tá? Então o nosso cabeamento, né, quer dizer, o Dani ou o Papo falou para vocês também, né, em termos de se a gente fosse uma empresa de telecomunicações e tal, quer dizer, o nosso cabeamento é gigantesco, a nossa rede de infra, né, própria é gigantesca. Então, nós queremos que esse pacote ele chegue o mais rápido possível no nosso backbone, e aí a gente lida com o que for necessário. Tá? Em termos de performance, de monitoramento, ou seja, tudo para que vocês possam se beneficiar disso. Mas tem cliente, né, e a gente lançou essa versão standard, ela não está disponível, vocês podem ver para a América do Sul. Essa versão standard,
é o jogo da batata quente e a gente diminui o preço. Então, se você não se incomoda, né, de confiar na internet pública, né, você chaveia, dependendo da região, para a versão standard, tá, e paga um pouquinho menos por isso. Vamos lá. Era isso? Era isso. Vamos dar um create nessa máquina. Vamos criar uma máquina. Vamos deixar criando aqui, claro, né, o comando está sendo disparado, né, eu tenho aqui as minhas notificações. Tá. Eu tenho instância 2 US. Que isso significa basicamente que você não transaciona blocos no Cloud Storage, você escreve, guarda arquivos, backups. Se você serve um site, por exemplo, todos os estáticos, imagens, CSS, vídeo, JavaScript, ele é um lugar legal de guardar as coisas. E a parte de backup também, né? Então, super simples. Tem toda a parte de permissionamento que a gente viu de manhã para acesso ao bucket. Quando a gente cria, né, um bucket, que é onde guarda todos esses dados dentro do Cloud Storage, você tem um nome global exclusivo que você pode escolher. Inclusive, você pode colocar um nome para serviços estáticos direto do bucket, né? Um FQDN válido. Então, suaempresa.com.br ou estáticos.suaempresa.com.br, e a gente verifica o teu domínio, né? Se você é dono desse domínio, para você registrar esse bucket para o teu projeto. A gente vai passar também, vai ver que tem várias classes de armazenamento, né? Do mais quente para servir conteúdo mais online, né? Mais rápido, até os mais gelados, que seria para guardar backups ou archives realmente daqueles dados que é pouco acessado. No Google Cloud a gente tem um negócio legal, que é o bucket multi-região, onde a gente dá maior durabilidade, porque o dado é replicado em mais de uma região. Toda a política de AM, de acesso, quem pode acessar a parte do bucket é bem granular, tranquilo. A gente tem também a parte de versionamento, então se o usuário sobe várias versões do mesmo arquivo em cima do Cloud Storage, a gente consegue identificar e guardar essas versões. E você tem regra também de configuração de lifecycle automática, né? Então isso significa que você pode colocar o dado que chega no bucket, depois de 30 dias ele vai para uma categoria mais gelada, que a gente vai ver mais à frente, até chegar no cold line, que é o mais gelado de todos, e você pode pôr depois de, sei lá, 5 anos, tudo isso é configurável, ele apaga do seu bucket. Tá? Então, para que ele é feito para quê? Armazenamento de objetos binários grandes, né? Na verdade qualquer tipo de binário, alto desempenho, escala de internet, dado altamente replicado, durabilidade aí de 11 noves de durabilidade, toda a parte de criptografia em repouso em trânsito já by default, né? Então se você não fizer nada, o dado vai trafegar sempre criptografado em trânsito, e o armazenamento, né, nos nossos storage são também feitos com criptografia, e aí você pode automaticamente, ele já usa a chave do Google, onde o Google gerencia essa chave, ou você pode trazer ou usar a sua própria chave, usar nosso serviço de KMS também, tá? E a gente tem alguns serviços interessantes de importação e exportação de dados. Então aqui as classes que a gente tem, então do mais quente para o mais gelado. Então a gente tem o multirregional, né, o dado replicado em mais de uma região, né, clusters de data centers distantes, né, geograficamente, né. Então, para aquele dado que é super acessado, você vai servir um site bem popular. Esse cara é bem interessante, que ele aumenta ainda a sua disponibilidade. Aí você tem o regional, que é muito comparado com outros providers, tá? Que é numa única região, só que usa vários data centers da mesma região, e você vai caindo para o nearline. Então, quando você usa cada um deles, né? Então, com muita frequência multirregional, dentro de uma região também com bastante frequência o regional, aí se você acessa pelo menos, ou faz o retrieve, né, você pega o arquivo pelo menos uma vez ao mês, aí você pode usar o nearline. E o cold line, se você acessa esse dado pelo menos uma vez por ano, né? Por que a gente fala nessa frequência? Porque existe um custo associado ao retrieval, né? Se você pega e coloca o dado lá no cold line, que teoricamente é o mais barato, né? Na verdade é o mais barato, que se eu não me engano nos Estados Unidos é 0,07 centavos por giga, né? Ele vai ter um custo de retrieval maior do que no nearline, e assim sucessivamente até o regional não ter custo de retrieval, tá? Então essa é a diferença.
Uma coisa legal, as APIs são consistentes, né? O que isso significa? Quer dizer que para usar qualquer uma dessas classes, você vai chamar as mesmas APIs e as mesmas ferramentas, né? E o acesso também é igualzinho, em milissegundos. Você não precisa esperar de 3 a 5 horas para fazer o retrieval do teu dado gelado. Você pediu e a gente já devolve o seu dado, é só uma questão de custo, mais barato ou mais caro para você fazer o retrieval do dado. Então é bem legal. Aqui a gente tem um caso bem interessante de uma empresa que faz a pesquisa, né, de autismo. Então a gente subiu para o Cloud Storage cerca de 1.300 genomas, né, que equivale a genomas de pessoas, né, de milhares aí de pessoas. Cada genoma você tem mais ou menos 200 gigabytes. E a ideia desse projeto, né, de pesquisa é poder ter um dataset aí que você escala a petabytes. O que é o interessante desse cara? É que você consegue ter um repositório único na internet, né, no Cloud Storage, onde vários pesquisadores conseguem contribuir para essa causa e executar, rodar suas pesquisas olhando esse mesmo dataset. Então a pessoa não precisa ficar copiando esse dado para vários lugares, seja para o data center próprio ou outros lugares. É só uma questão de compartilhamento. O dado fica ali, todo mundo consegue contribuir e pesquisar, né? Então isso aqui é bem legal. Então vamos fazer uma demo agora do Cloud Storage, né? Como é que a gente usa esse cara. Então pode trocar a tela, por favor? Sim, agora a gente já deixou logado. Então aqui, ó, se você olha o menu do lado esquerdo, dentro de Storage a gente tem todas as categorias que eu mencionei. Você tem aqui o Cloud Storage. Aí aqui ele já mostra todos os buckets que eu tenho criado, né? Eu posso vir aqui na interface gráfica e criar aqui onboard POA. E você pode escolher multi-regional, regional, nearline ou codeline, todas aquelas categorias que eu mencionei. E aí você escolhe a região que você quer que fique o dado. Então se eu quiser criar uma em São Paulo, eu escolho o regional, South America East 1, e aqui ele coloca os custos, né, que você tem. Tem alguns recursos avançados aqui, né? Então, que nem eu falei, criptografia by default, o Google vai gerenciar para vocês as chaves, mas você pode colocar chaves de vocês pelo serviço do KMS, tá? E aí a questão de label para você taguear os seus recursos e fazer a questão de billing detalhado depois. Então vamos criar esse bucket aqui, onboard POA 1, 2, 3. Beleza, bucket criado. Aqui eu posso subir arquivos ou pastas, né? Então, se eu colocar aqui, sei lá, subir um XML aqui, ele já faz o upload. Mas a ideia é quando você sobe dados massivos, a ideia é você fazer isso por uma API que tem maior performance e não direto no browser, né? Então, como é que eu faço isso? Via API, via SDK ou linha de comando, né? Então a gente pode vir aqui. Então vamos fazer o seguinte: eu quero criar um bucket GS útil. Então a ferramenta do G-Cloud que mexe com buckets chama GS útil, de Google Storage Util, né? Você dá um enter, né? Muito parecido com os comandos Linux, né? Então cp copy, du, né? Para ver o tamanho, MB no caso é de make bucket e RB de remove bucket. Então vamos criar um bucket, usar o MB e fazer a mesma operação que eu fiz lá, mas via linha de comando. Então eu escolho aqui categoria regional. E aqui, como eu já tinha criado, né, se eu der enter aqui, tem o BR, né? Aí o nome é o mesmo, né? Então aqui coloquei nome diferente. Não, então o nome já existe, que é aquele mesmo nome que eu criei na console, né? Eu falei que o nome tem que ser global. Beleza, criou o bucket. Eu posso listar os buckets, dando um ls, né? Então ele está aqui. E aí se eu quiser copiar os dados que estão aqui, por exemplo, eu tenho um comando bem legal que é o rsync, né? Que eu posso fazer isso aqui, POA 456, não tem o BR. E o que é legal desse cara é que ele faz o rsync, né? Então, por exemplo, eu travei aqui no meio, subi 8 megas,
Então você consegue resumir, né, parar da onde você estava a cópia desse cara, né? E aí é uma ferramenta interessante para você fazer isso para uma quantidade grande de dados. Outra coisa que eu mencionei é para a parte de backup, né? Então aqui a gente já viu, tem a parte de lifecycle, tem a parte de transferência, né? Então a gente tem tanto um appliance, que isso por enquanto está lá nos Estados Unidos, onde o Google manda um appliance físico onde você conecta e consegue transferir, né, dados localmente através desse hardware, e você envia de volta para o Google e a gente faz o upload para o seu bucket. E tem um serviço também que ele transfere automaticamente de outros providers, né? No caso do S3, você coloca o bucket que você tem na AWS, por exemplo, o Access Key Secret. E aí você coloca qual o destino do seu bucket. E você pode configurar para ele rodar uma vez ou que ele rode diariamente no mesmo horário para fazer o sincronismo entre buckets. Aí pode ser um bucket no próprio Google, em outros providers ou através de uma URL. Tá? Então é um serviço gerenciado também que pode ser interessante para vocês. Outra coisa que eu queria mencionar, né, com relação ao Cloud Storage é a utilização desse cara como repositório final de backup e archival, né? Então a gente já tem parcerias com várias empresas de backup, né? Então, partners. E aí eles já têm integrações, né? Então, por exemplo, com o Veritas, o Backup Exec, a gente consegue simular uma fitoteca virtual, né? Um tape library, uma VTL, onde você conecta e ele vai fingir que é uma fita, mas na verdade ele vai salvar todos os seus dados dentro do Cloud Storage. Quem usa já algum Object Storage, algum provider de cloud para fazer a parte de backup? Legal. Para quem não usa, é uma ótima oportunidade, né? Por um custo de storage reduzindo cada vez mais. É um workload bem simples, ainda mais se sua ferramenta de backup já suportar o Cloud Storage como back-end, né? Então é uma coisa bem fácil de você começar a usar. Pode voltar lá para o slide, por favor? Bom, então isso aqui foi o Cloud Storage, o primeiro storage de objeto.